Se você clicou neste vídeo, existe chance de que você esteja sentindo ansiedade agora. Talvez seu coração esteja acelerado. Talvez sua mente esteja inundada com pensamentos sobre tudo que pode dar errado. Talvez você sinta aperto no peito, dificuldade para respirar, sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. E você quer que isso pare. Você quer alívio. Você quer controle de volta. E o que você vai descobrir nos próximos minutos não são platitudes vazias sobre apenas relaxar ou pensar positivo. São técnicas práticas desenvolvidas há mais de 2000 anos por filósofos estoicos que também sofriam com ansiedade. Marco Aurélio comandava exércitos enquanto lidava com ansiedade constante. Sêneca tinha crises de pânico documentadas. Epicteto vivia com dor crônica e incerteza. E eles desenvolveram ferramentas que funcionam não apenas na teoria, mas no meio da crise. Antes de continuar, se você tem transtorno de ansiedade severo ou ataques de pânico frequentes, busque a ajuda de profissional de saúde mental. Estas técnicas estoicas são poderosas, mas não substituem tratamento adequado quando necessário. Elas são complemento, não substituição. E aqui está o que os estoicos entendiam que mudou tudo. Ansiedade não vem de eventos externos. Vem de seus julgamentos sobre eventos externos. E julgamentos podem ser questionados, modificados, controlados. Você tem mais poder sobre sua ansiedade do que acredita. E nos próximos minutos você vai aprender exatamente como usar esse poder. Mas antes de continuarmos, se você quer ferramentas práticas de filosofia estoica para lidar com ansiedade e recuperar controle da sua mente, inscreva-se no canal agora. Porque o que vem a seguir pode ser usado imediatamente, mesmo durante crise. Os estoicos desenvolveram 7 técnicas específicas para vencer a ansiedade. E no final deste vídeo, vou revelar a mais poderosa. Como agir apesar da ansiedade, transformando-a de inimiga paralisante em energia utilizável. Mas você precisa das 6 técnicas que vêm antes. Então fica comigo. E respire fundo. A primeira técnica estoica para vencer a ansiedade. Separe rigorosamente o que você controla do que você não controla. Epicteto, filósofo estoico que viveu como escravo antes de se tornar professor, ensinava isso como fundamento absoluto. E a primeira coisa que você precisa fazer quando a ansiedade surge: identificar o que está realmente sob seu controle. Aqui está a verdade libertadora. Você não controla eventos externos. Não controla o que outras pessoas pensam, dizem ou fazem. Não controla a economia, política, saúde perfeita, resultados finais. E 90% da sua ansiedade vem de tentar controlar essas coisas incontroláveis. Você sofre tentando forçar o universo a se comportar de forma específica. E isso é guerra que você sempre perde. Mas você controla algo crucial: seus julgamentos, suas reações, suas ações no presente momento. E quando você foca 100% da sua energia no que realmente controla, a ansiedade diminui drasticamente. Porque a ansiedade vive na lacuna entre o que você quer controlar e o que você realmente pode controlar. E tem exercício específico que você pode fazer agora mesmo. Pegue papel ou abra notas no celular. Divida em 2 colunas. Primeira coluna: não controlo. Segunda coluna: controlo. E escreva tudo relacionado à sua ansiedade atual nas colunas apropriadas. Ansioso sobre a apresentação? Não controla. Reação da audiência? Julgamento deles? Resultado final? Controla. Preparação? Prática? Escolha de focar no presente durante a apresentação. Sua respiração? Seu esforço? Ansioso sobre saúde? Não controla. Genética? Envelhecimento? Todos os riscos possíveis. Controla. Consultar médico. Exames apropriados. Hábitos saudáveis hoje. Decisão de não catastrofizar sintomas. E aqui está o que Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seu diário pessoal. Você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Ele comandava império durante pragas, guerras, conspirações.
e encontrou paz, não controlando eventos, mas controlando julgamentos sobre eventos. Depois de listar, leia a coluna Não controlo. E para cada item, diga mentalmente: eu libero isso, não está sob meu controle. E então, foque toda a atenção na coluna Controlo. Isso está sob meu controle. Aqui está meu poder. Aqui está minha ação. E haja apenas no que controla. Mas mesmo quando você identifica o que controla, sua mente vai criar histórias catastróficas. A segunda técnica lida com isso. Primeira técnica aplicada. Agora vem algo sobre a natureza dos seus pensamentos ansiosos. A segunda técnica estoica. Questione brutalmente seus pensamentos catastróficos. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre as coisas. Sua ansiedade não vem de situação real. Vem da história que você conta sobre situação. E histórias podem ser questionadas. Quando a ansiedade surge, sua mente automaticamente vai para o pior cenário possível. Vou falhar. Vão me rejeitar. Vai ser desastre. Algo terrível vai acontecer. E você trata esses pensamentos como fatos. Mas eles não são fatos. São julgamentos, interpretações, profecias não testadas. E aqui está a técnica que Sêneca usava constantemente. Separe fato de interpretação. Fato é o que realmente aconteceu ou está acontecendo. Interpretação é a história que você adiciona ao fato. E 90% da sua ansiedade está na interpretação, não no fato. E tem forma específica de fazer essa separação. Sêneca escrevia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E estava absolutamente certo. Pense no que te deixa ansioso agora. E pergunte: qual é o fato puro sem interpretação? Eu tenho apresentação amanhã. É fato. Eu vou falhar e todos vão me julgar, e minha carreira acabará. É interpretação catastrófica. Você está sofrendo pela interpretação, não pelo fato. Meu coração está acelerado, é fato. Estou tendo ataque cardíaco e vou morrer. É interpretação catastrófica. A interpretação cria sofrimento que o fato sozinho não criaria. E então questione a interpretação. Tenho evidência real de que isso vai acontecer? Quantas vezes eu pensei isso e não aconteceu? Estou prevendo futuro ou criando ansiedade sobre futuro imaginado. E geralmente você percebe, sua interpretação é catástrofe imaginada, não realidade atual. Exercício de separação. Escreva seu pensamento ansioso. Depois circule apenas a parte que é fato verificável. Todo o resto é interpretação. E diga: isso é interpretação, não realidade. Eu posso questionar isso. E substitua por interpretação mais realista. Eu tenho apresentação. Posso me preparar. Resultado é incerto, mas não necessariamente catastrófico. Mas às vezes a ansiedade persiste mesmo quando você questiona. A terceira técnica parece contraintuitiva, mas é poderosamente libertadora. 2 técnicas aplicadas. 5 ainda vêm. E a próxima parece estranha, mas funciona profundamente. A terceira técnica estoica. Visualize o pior cenário possível e aceite-o conscientemente. Isso é chamado premeditatio malorum, premeditação de males. E parece contraintuitivo porque você pensa: não vou visualizar pior cenário, isso vai piorar a ansiedade. Mas funciona exatamente ao contrário. Ansiedade cresce quanto mais você evita pensamento do pior cenário. Porque mente inconsciente mantém ele como ameaça vaga e monstruosa. Mas quando você conscientemente visualiza pior cenário e pergunta: e se isso realmente acontecer, eu sobreviveria? Geralmente a resposta é: sim. E isso remove terror. Sêneca praticava isso regularmente. Ele imaginava perder riqueza, posição, até vida. E perguntava: se isso acontecesse, seria fim absoluto? E percebia: não, seria difícil, mas seria sobrevivível. E essa aceitação removeu a ansiedade constante sobre possibilidades ruins. E tem processo específico para fazer isso de forma libertadora, não paralisante. Pegue seu maior medo relacionado à ansiedade atual,
e complete mentalmente. E se realmente acontecer que, pior cenário, eu falhei na apresentação e me humilhei. Eu perdi emprego. Relacionamento terminou. E então pergunte honestamente: eu sobreviveria fisicamente? Provavelmente sim. Eu poderia reconstruir? Provavelmente sim. Seria fim absoluto e permanente? Provavelmente não. Pessoas já passaram por isso e continuaram? Sim. E então diga conscientemente: se isso acontecer, será difícil. Mas eu vou lidar. Não será fim do mundo. Eu vou descobrir forma de seguir em frente. E essa aceitação, não resignação derrotista, mas aceitação realista, remove terror. Porque você parou de lutar contra a possibilidade e aceitou que mesmo o pior cenário é sobrevivível. Marco Aurélio enfrentava ameaças diárias, invasões, pragas, conspirações, e ele praticava isso constantemente. Se eu perder império, eu aceito. Se eu morrer amanhã, eu aceito. Não porque queria, mas porque a aceitação remove ansiedade sobre incontrolável. Visualização do pior. Place. Aceitação. Feche olhos. Visualize pior cenário. Sinta desconforto. E então respire e diga: se isso acontecer, eu vou lidar. Repita até sentir aceitação genuína. E perceba: ansiedade diminui porque você removeu resistência ao incontrolável. E depois de aceitar possibilidades futuras, quarta técnica te traz de volta para o único lugar onde a ansiedade não pode existir. 3 técnicas aplicadas. 4 restam. E você está na metade do caminho para controle completo. A quarta técnica estoica. Retorne obsessivamente ao momento presente. Marco Aurélio escrevia: confine-se ao presente. Porque a ansiedade só existe quando mente está no futuro imaginado ou no passado revisitado. No presente puro, agora mesmo, geralmente você está bem. Pense honestamente. Neste exato segundo, enquanto você assiste este vídeo, você está em perigo físico imediato? Provavelmente não. Neste segundo, você está respirando, seu coração está batendo, você está funcionalmente ok. Ansiedade vem de você projetar para daqui 1 hora, amanhã, semana que vem. Mas você não está lá. Você está aqui, agora. E os estoicos ensinavam técnica brutal de simplicidade. Quando a ansiedade surgir, pergunte: eu posso lidar com este exato segundo? Não próxima hora, não amanhã. Este segundo. E a resposta é sempre: sim. E então pergunte no próximo segundo: posso lidar com este? Sim. E você atravessa a ansiedade 1 segundo de cada vez. E combine isso com respiração consciente. Epicteto ensinava que controle da respiração é controle da mente. Técnica 4 no 7-8. Inspire por 4 segundos, segure por 7. Expire por 8. E enquanto faz isso, diga mentalmente: neste momento estou bem. Apenas este momento. Apenas esta respiração. Ou use técnica de 5 sentidos para ancorar no presente. Identifique 5 coisas que você vê, 4 que você toca, 3 que você ouve, 2 que você cheira, 1 que você prova. Isso força a atenção para presente sensorial e remove mente de futuro ansioso. E aqui está a promessa estoica. Se você conseguir manter mente genuinamente no presente, ansiedade desaparece. Porque ansiedade é sempre sobre e se futuro, nunca sobre o que é presente. Então retorne ao presente obsessivamente. É refúgio seguro. E quando você domina presente, quinta técnica adiciona camada de perspectiva que diminui magnitude de qualquer problema. A quinta técnica estoica. Pratique visão de cima. Técnica de perspectiva cósmica que Marco Aurélio usava constantemente. Quando a ansiedade consome você, você está completamente imerso em problema. Ele parece enorme, urgente, definidor de vida. Mas quando você muda a perspectiva, magnitude muda drasticamente. Marco Aurélio escrevia: olhe as coisas de cima. Veja as assembleias de milhões, os incontáveis rituais, toda forma de navegação em tempestade e calmaria.
as diferenças de pessoas nascendo, vivendo juntas e morrendo. Considere a vida que outros viveram antes de você, e a vida que será vivida depois de você, e a vida vivida agora em culturas estrangeiras. E ele fazia isso para lembrar. Seu problema, por mais real que pareça, é minúsculo em escala cósmica. E isso não invalida sofrimento, mas coloca em perspectiva que reduz a ansiedade paralisante. Imagine câmera afastando de você. Primeiro vê você na sala, depois casa inteira, depois bairro, depois cidade, depois país, continente, planeta, sistema solar, galáxia. Você é ponto microscópico em universo vasto, e seu problema, por mais real que seja para você, é invisível nessa escala. E então pergunte: em 5 anos isso vai importar? Em 10 anos? Em 100 anos, quando eu e todos que conheço estivermos mortos? E geralmente a resposta é não. E isso não trivializa problema, mas remove urgência apocalíptica que a ansiedade adiciona. Zoom cósmico. Quando a ansiedade surgir, mentalmente afaste perspectiva. Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar disso. Daqui 1000 anos, civilização será diferente. Daqui 1 milhão de anos, Terra será irreconhecível. E perceba, problema tem prazo de validade, e isso ajuda você a não investir ansiedade infinita em problema finito. E essa perspectiva temporal conecta com sexta verdade sobre impermanência de todo sofrimento. A sexta técnica estoica. Lembre obsessivamente que isso também passará. Marco Aurélio, que viveu ansiedades diárias governando o império, escrevia constantemente sobre impermanência. Tudo é passageiro, tanto o que lembra quanto o que é lembrado. Sua ansiedade presente parece eterna, mas não é. É temporária. Como tudo, os estoicos praticavam o memento mori. Lembre que você vai morrer, não para deprimir, mas para colocar ansiedades temporárias em perspectiva de finitude da vida. Se você tem 40, 50, 60 anos para viver, você vai desperdiçar horas dessa vida preciosa em ansiedade sobre coisas que não importarão? E aqui está a verdade consoladora. Você já passou por ansiedade antes, e ela passou. Toda vez. Você teve crises anteriores que pareciam intermináveis no momento. E onde estão agora? Passaram. E essa ansiedade atual, por mais intensa que seja, também passará. É lei da impermanência. Pense em algo que te deixou ansioso há 1 ano. Você consegue até lembrar? E se lembra, ainda te causa a mesma ansiedade? Provavelmente não. Porque passou. E tudo passa. Inclusive isso que você está sentindo agora. Diário de ansiedades passadas. Escreva ansiedades atuais com data. E, periodicamente, revisite. Há 3 meses eu estava ansioso sobre X. Passou. Há 6 meses sobre Igmequietus passou. E crie evidência empírica para sua mente ansiosa. Tudo passa. Sempre passou. Sempre passará. E durante crise, repita. Isso também passará. Isso também passará. Eu já sobrevivi 100% das minhas piores dias. Eu vou sobreviver este também. E deixe essa verdade ancorar você. E todas essas 6 técnicas preparam você para a 7ª e mais poderosa. Lembra? A que transforma a ansiedade de inimiga em energia? Chegou a hora. 6 técnicas aplicadas. Esta é a última, a mais poderosa, a que os estoicos consideravam definitiva. A 7ª e mais poderosa técnica estoica. Haja, apesar da ansiedade. Não espere a ansiedade passar para agir. Haja enquanto ansioso, porque a ação é antídoto para a ansiedade paralisante. E os estoicos entendiam algo revolucionário. Coragem não é ausência de medo. É ação na presença de medo. Marco Aurélio comandava exércitos em batalhas onde estava genuinamente ansioso sobre derrota e morte. Mas ele agia apesar da ansiedade. Epicteto ensinava estudantes enquanto lidava com dor crônica e incerteza sobre o futuro. Mas ele ensinava apesar da ansiedade. Sêneca escrevia durante exílio, ansioso sobre execução.
mas ele escrevia apesar da ansiedade. E aqui está o que eles descobriram. Quando você age apesar de ansiedade, você prova para si mesmo que a ansiedade não te controla. Que você pode funcionar mesmo ansioso. E isso quebra o poder que a ansiedade tem sobre você. Porque a ansiedade te quer paralisado, esperando condições perfeitas. Mas condições nunca são perfeitas. E tem forma específica de fazer isso que maximiza efetividade. A técnica final. Identifique menor ação possível relacionada ao que te deixa ansioso. Não ação perfeita. Não ação heróica. Menor ação possível. E faça essa ação agora, enquanto ansioso. Ansioso sobre projeto. Menor ação. Abrir arquivo. Só isso. Ansioso sobre conversa difícil? Menor ação. Escrever primeiro parágrafo do que quer dizer. Só isso. Ansioso sobre exercício? Menor ação. Vestir roupa de treino. Só isso. E aqui está. A técnica que prometi no início. Ação mínima. Apesar de ansiedade, escolha literalmente o menor passo possível. Tão pequeno que seja ridiculamente fácil. E faça esse passo enquanto ansioso. Não espere sentir-se pronto. Não espere a ansiedade passar. Faça agora. E o que acontece é extraordinário. Ação gera momento. Menor ação leva à próxima ação pequena. E de repente você está em movimento apesar de ansiedade. E a ansiedade diminui porque você provou que pode funcionar mesmo ansioso. Você removeu o poder paralisante dela. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente. E poder não é sobre eliminar a ansiedade. É sobre agir apesar dela. É sobre não deixar que ela decida se você age ou não. Você decide. E você age. Mesmo ansioso. Especialmente ansioso. E aqui está a promessa. Quanto mais você pratica a ação apesar de ansiedade, mais você constrói evidência de que pode funcionar ansioso. E a ansiedade perde poder progressivamente. Não porque desaparece completamente, mas porque você provou que ela não te controla. Você age apesar dela. E isso é liberdade real. Então agora, antes de terminar este vídeo, identifique uma ação mínima relacionada ao que te deixa ansioso. E faça essa ação hoje, não amanhã. Hoje. E prove para si mesmo que você pode agir apesar de ansiedade. Agora, você tem as 7 técnicas estoicas para vencer crise de ansiedade. Separe controlável de incontrolável. Questione pensamentos catastróficos. Visualize e aceite pior cenário. Retorne ao momento presente. Use visão de cima para perspectiva. Lembre que isso também passará. E haja apesar da ansiedade. Se você está ansioso agora, isso não significa que você é fraco ou defeituoso. Significa que você é humano. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já viveram, tinha ansiedade. Sêneca, brilhante filósofo, tinha crises de pânico. Epicteto, professor de imperadores, lidava com incerteza constante. E eles desenvolveram estas técnicas porque precisavam delas. Como você. E você não precisa usar todas as 7 técnicas de uma vez. Durante a próxima crise, escolha 2 ou 3 que ressoam mais. Pratique separação de controlável, incontrolável, place, retorno ao presente, place, ação mínima, ou visualização do pior, place, visão de cima, place, lembrete de impermanência. Encontre combinação que funciona para você. E entenda, estas técnicas não eliminam a ansiedade instantaneamente. São práticas que você aprimora com o tempo. Primeira vez que usar, pode parecer estranho, artificial. Mas quanto mais praticar, mais natural se torna. E, progressivamente, você constrói controle real sobre sua mente ansiosa. Você não vai ficar livre de ansiedade para sempre. Ansiedade é parte de ser humano, mas você pode ficar livre de ser controlado por ansiedade. Pode aprender a funcionar, agir, viver plenamente mesmo quando ansioso. E isso é liberdade que os estoicos prometem. Não a ausência de ansiedade, mas poder sobre ela. E lembre, se a ansiedade é severa, persistente, incapacitante,
Busque ajuda profissional. Estas técnicas são poderosas, mas não substituem terapia ou tratamento quando necessário. Use-as como ferramentas complementares em sua jornada para a saúde mental. Se este vídeo te deu ferramentas práticas para lidar com ansiedade usando sabedoria estoica de 2000 anos, inscreva-se no canal Assombra Consciente agora. Porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando filosofia antiga, que oferece soluções práticas para problemas modernos. E clique no próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. A jornada de domínio mental continua.